Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Vamos lá. O nosso assunto de hoje é de potenciação. Potenciação, lembra o quê? Uma potência, não é isso? Então, vem comigo para a aula de hoje. Ó, eu tenho aqui agora, eu trouxe para vocês a definição. A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes, certo? O expoente da potência diz a quantidade de vezes que devemos multiplicar a base, para assim encontrar o resultado, potência, certo? Tem um erro muito comum que acontece com alguns alunos, né? Mas acredito que esse aluno não estudou comigo, tá certo? Ó, nunca se multiplica a base pelo expoente, tá certo? Isso não existe em forma alguma. Não se multiplica a base pelo expoente. Tipo assim, ó. Eu tenho 2 elevado à quarta potência, tá certo? Ou seja, eu vou querer a minha base, a quantidade de vezes do meu expoente, tá certo? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 2 elevado a 4, então eu vou querer a minha base quantas vezes? Eu vou querer a minha base 4 vezes, tá certo? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, eu estou repetindo a minha base, a quantidade de vezes do meu expoente, tá certo? Quando eu trago aqui em cima, ó, A elevado a N, N fatores, ou seja, vai ser N fatores, a quantidade de N vezes. Ô, professora, e se for elevado a 10? Certo, se fosse, um exemplo, fosse 2 elevado a 10, você ia simplesmente multiplicar o 2 10 vezes. E como isso acontece? O resultado de 1 você vai multiplicando pelo próximo, tá certo? Assim, ó. 2 vezes 2 é quanto? 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, o resultado de 1 você vai multiplicando com o próximo, tá certo? Então, ó, de novo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá certo? Muita gente se confunde porque é o seguinte, um exemplo, eu tenho 2 elevado a 2, ou seja, se eu tenho 2 elevado a 2, então eu vou querer o 2 quantas vezes? 2 vezes, né? Isso porque o meu expoente lá é 2, tá certo? Minha base 2 e meu expoente 2. Então, ia ficar assim, ó, 2 vezes 2, 4, tá? Então, alguns alunos, ele costuma se confundir porque 2 vezes 2 é 4, né? Aí, assim, então é só multiplicar a base vezes os expoentes. Não, isso não existe, tá certo? Não se multiplica a base pelo expoente. Você vai colocar a base, a quantidade de vezes que está pedindo ao expoente. Certo assim? Então, vamos para os próximos exemplos. Expoente igual a 1. Neste caso, todas as potências com expoente 1 é igual à própria base. Logo, A elevado a 1 é igual a A. Exemplos. 2 elevado a 1 é igual a 2. 25 elevado a 1 é igual a 25. 3 sobre 4 elevado a 1 é igual a 3 sobre 4. Lógico, né, pessoal? Se eu quero a minha base, a quantidade de vezes do meu expoente, como é que vai ser? Se eu quero apenas uma vez, então eu vou repetir a minha base quantas vezes? Uma vez. No exemplo anterior, eu trouxe 2 elevado à quarta potência. Não foi isso? Então, eu repeti o 2 quantas vezes? 4 vezes. Se fosse elevado a 2, eu ia repetir quantas vezes? 2 vezes. Se fosse elevado a 3, 3 vezes. E assim por diante. Não é isso? Então, se o meu expoente é 1, eu vou repetir a minha base quantas vezes? Uma vez. Então, por isso na matemática ele traz o seguinte, quando o expoente for 1, ele é igual à própria base dele. Tá certo? Ok? Ou seja, 2 elevado a 1 é igual a quanto? A 2.
3 elevado a 1 é igual a 3. E assim por diante, tá certo? Expoente igual a zero. Neste caso, todas as potências com expoente igual a zero é igual a 1. Logo, A elevado a zero é igual a 1. Exemplo, 3 elevado a zero é igual a 1. 8 elevado a zero é igual a 1, tá? Então, eu sempre costumo fazer os meus alunos repetir bem, tá? E memorizar. Qualquer número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Por quê, professora? Porque é uma regra na matemática que diz que qualquer número, qualquer que seja esse número, se o expoente dele for igual a zero, logo ele é igual a 1. Professora, qualquer número, sim. E se eu tiver um número 1001 elevado a zero, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Se tiver 1 milhão, vocês gostam logo de colocar um número bem alto. Então, se eu digo 1 milhão elevado a zero, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, tá? Não importa o número. Se ele foi elevado a zero, ele sempre vai ser igual a 1, ok? Então, isso implica dizer que não importa o número. Qualquer número elevado a zero, ele sempre vai ser igual a 1, ok? 5 elevado a zero é igual a 1, 15 elevado a zero é igual a 1, 38 elevado a zero é igual a 1 e assim por diante, tá certo? Se teve o expoente zero, o resultado é 1, ok? Base negativa e expoente ímpar. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será o quê? Negativo. Nós temos o seguinte: base negativa e expoente par. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado sempre é positivo. Então, vamos lá. Por quê? Eu tenho um número dentro de um parêntese e esse meu número ele está o quê? Negativo. Tá certo? Eu tenho o número menos 2 elevado a 3. Ou seja, eu vou querer a minha base quantas vezes? Eu vou querer a minha base 3 vezes, tá certo? Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá certo? Então, eu vou multiplicar, normal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E nós vamos fazer agora o jogo de sinal, onde nós temos o seguinte, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Ou seja, se a base for negativa e o expoente for ímpar, o meu resultado sempre vai ser o quê? Negativo, tá? Mas se for ao contrário, se a minha base for negativa e o meu expoente for par, né? O número 2 é um número par, então eu vou ter o seguinte, ó, 5 vezes 5, 25, tá certo? Menos com menos, mais, ó. 5 vezes 5, 25. Nesse caso, eu tenho 5 elevado a 2, tá certo? Ou seja, a minha base é 5 e o meu expoente é 2. Eu vou querer a minha base quantas vezes? Eu vou querer a minha base 2 vezes. Por que eu vou querer a minha base 2 vezes? Porque o meu expoente é quanto? É 2. Então, eu tenho o seguinte, ó, 5 vezes 5, 25. 2, né? Mais 25, ok? Propriedades operatórias da potenciação. Produto de potência de mesma base. Ao multiplicar duas ou mais potências de mesma base, devemos proceder da seguinte forma: conservar, ou seja, repetir a base e somar os expoentes, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, tá certo? Ou seja, as minhas bases são iguais. E quando isso acontece, quando as bases são iguais, e eu estou falando de uma multiplicação, tá certo? Então, quando é uma multiplicação e as minhas bases estão iguais, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a base, tá? Ou seja, conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 5 elevado a 5, tá?
Ou seja, isso acontece quando é na multiplicação, tá bem? Então, na multiplicação de mesma base, tá certo? Ou seja, bases iguais. Na multiplicação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos repetir a mesma base, nós vamos somar os expoentes, ok? Divisão de potência de mesma base. Ao dividirmos potências não nulas de mesma base, devemos proceder da seguinte forma: conservar, repetir a base e subtrair os expoentes, ok? Então, veja só, eu já disse aqui a vocês o seguinte: o inverso da multiplicação é a divisão, não é isso? E o inverso da adição é a subtração e vice-versa, tá? Então, se na multiplicação nós somamos, então na divisão nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair, ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma divisão de potência, né? De mesma base, tá ok? Então, aqui eu tenho 6 elevado a 10 dividido por 6 elevado a 8. As minhas bases, elas estão o quê? Iguais. E quando as bases estão iguais, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos repetir a mesma base. Nós vamos fazer o quê com o expoente? O inverso que a gente fez lá na multiplicação. Se na multiplicação a gente somou, então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos subtrair, tá certo? Então aqui, ó, eu repeti a mesma base e eu tenho o meu expoente 10 e 8. Então, o que é que eu vou fazer? Vou subtrair 10 menos 8, que é igual a quanto? A 2. Então, eu tenho 6 elevado a 2. Tá certo, pessoal? Então, na multiplicação de bases iguais, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a base, ou seja, nós vamos repetir a base. E nós vamos fazer o que com o expoente? Na multiplicação, nós somamos. E na divisão de mesma base, nós vamos fazer o quê? Divisão. Com as mesmas bases, nós vamos repetir a base, nós vamos subtrair os expoentes, ok? Certinho? Potência de potência. Neste caso, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes, tá? Então, eu sempre costumo dizer assim o seguinte, que vocês não esquecem mais, né? Quem está fora multiplica com quem está dentro. Ou seja, ó, eu tenho 6 elevado a 2 a 3, tá? Potência de potência, como se eu tivesse dois expoentes, ó. Um dentro e um fora, tá? Então, eu falo assim que é para os alunos não esquecer mais, ó. Quem está dentro multiplica com quem está fora. Ó, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir a minha base e vou multiplicar. 2 vezes 3, 6, ok? Eu tenho 7 elevado a 4 e eu tenho 2, então vai ficar como? Repete a minha base e multiplica. Quem está fora multiplica com quem está dentro. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 2, 8, ok? Isso aqui nós chamamos de potência, tá certo? Potência de um produto. O expoente do produto é o expoente dos fatores. Então, eu tenho o seguinte, ó, 4 vezes 5 elevado a 2, ou seja, quem é o meu expoente agora que está fora, né, vai acompanhar os dois que estão dentro. Então, aqui eu tenho 12 vezes 9 e tem o expoente 3. Então, vai acompanhar, o expoente vai acompanhar os meus dois produtos, ó. 4 vezes 5 elevado a 2. Então, eu vou ter, ó, 4 elevado a 2 e vou ter 5 elevado a 2, tá certo? Eu tenho 12 vezes 9 elevado a 3. Então, eu vou ter, ó, 12 elevado a 3 e o 9 também elevado a 3, tá certo? Ou seja, quem está fora vai passar a ser o expoente de cada um que está dentro do meu parênteses. Certinho? Potência de um consciente. O expoente do produto é expoente dos fatores. Ou seja, eu tenho 2 sobre 5 elevado a 3. Ou seja, o meu expoente vai ser tanto do meu numerador quanto do meu denominador. Tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó, 5 sobre 3 elevado a 3. Eu vou querer ele quantas vezes? 3 vezes, tá certo? E o 3 vai ser o expoente tanto do meu numerador quanto do meu denominador. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu não tenho 5 sobre 3 e tenho o expoente 3 aqui?
Ou seja, ele vai acompanhar tanto o meu, vocês estão lembrados, né? Ó, numerador e o meu denominador, tá certo? Então, esse meu expoente, ele vai acompanhar tanto o numerador quanto o meu denominador, ok? Potência com um expoente negativo. Uma potência com expoente negativo indica que temos uma inversão entre o numerador com o denominador, tá? Então, eu digo o seguinte, eu tenho 5 menos 3, então eu vou ter o inverso, tá? Vê só, eu sempre costumo dizer a vocês o seguinte, quando se trata de uma fração, né, uma potência, ele nunca está só. Então, aqui eu tenho 5 menos 3. Então, esse meu 5 aqui, ó, é como se o meu denominador fosse quem? 1, tá certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou inverter. Se eu inverter esse meu 5, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre 5 elevado a quem? A 3. Ao inverter, ele é negativo, ele vai passar o quê? A ser positivo, ok? Então, aqui um resumo para a gente fechar a nossa aula de hoje. Então, ó, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a multiplicação, né? Isso de mesma base. Tem aqui para vocês, ó, quando é a multiplicação de mesma base, o que é que vai acontecer? Nós vamos repetir a base e vamos somar os expoentes, não é isso? E numa divisão de potência, vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o inverso. Na divisão de potência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos repetir a base e vamos subtrair os nossos expoentes, não é isso? E quando nós temos a potência de potência, ou seja, nós temos como se fosse dois expoentes, um dentro e um fora. Então, o que é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes, um pelo outro, não é isso? E aqui nós temos uma fração de mesma potência. Então, o que é que vai acontecer? O mesmo expoente que vai ser do numerador também vai ser do nosso denominador, não é isso? Pois bem, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho, não é isso? Qualquer coisa, se não entender, é só voltar a aula aí no YouTube e acompanhar novamente, tá certo? Beijos para vocês e fiquem com Deus.